Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o sistema de inteligência artificial, mais conhecido como Disco Diffusion, para gerar imagens a partir de texto, e isso tudo em pouquíssimos minutos. Bora lá? Então o primeiro passo para a gente começar a gerar as nossas imagens a partir de um sistema de inteligência artificial é clicando no link da descrição, e essa é a página que vocês vão ver acessando esse link. O software que a gente escolheu é o Disco Diffusion. Existem outros softwares no mercado também, mas a gente escolheu esse especificamente hoje porque ele é open source, então ele permite que a gente modifique, faça uso dele gratuitamente. Aqui tem um tutorial com uma breve descrição de algumas configurações que a gente vai encontrar no decorrer do vídeo. Eu vou minimizar essa célula, clicando nessa setinha aqui, né? Aqui a gente tem a parte setup, a gente também vai minimizar essa etapa. Aqui também a gente tem algumas configurações de alguns outros modelos treinados com Machine Learning que a gente não vai fazer nenhuma alteração agora, porque o intuito desse vídeo é, de uma maneira prática e rápida, começar a gerar essas imagens para experimentar o software. Então a gente não vai mudar nada agora. Aqui também a gente não vai fazer nenhuma alteração. Aqui a gente vai começar a fazer algumas alterações. Batch name é o nome da pasta que vai ser criada para salvar as imagens geradas por esse sistema. Então vamos colocar aqui teste tutorial. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Steps a gente não vai alterar, mas é importante saber que é o número de etapas que esse sistema vai fazer para gerar as imagens. Então ele vai fazer uso de 250 etapas para gerar uma única imagem. Aqui a gente tem a resolução, que eu vou diminuir um pouco para que fique um pouquinho mais rápido esse tempo de renderização das imagens. A gente pode vir aqui mais abaixo, que a gente vai encontrar essa célula de prompts. Prompts nada mais é do que o texto que a gente vai utilizar para guiar essas imagens do Disco Diffusion. Esses prompts eles têm uma estrutura, eles seguem uma estrutura. Então eles têm aqui essa primeira parte com a ideia principal que a gente quer que a imagem seja criada. Aqui a gente tem detalhes secundários, artistas e uma outra definição. Separadamente a gente tem essa paleta de cores e uma outra definição com peso. A gente não vai fazer uso dessa parte agora, então a gente pode apagar aqui. Eu vou apagar. A gente pode apagar essa parte, a gente pode apagar também. Então, vindo aqui nessa estrutura padrão que já vem aí de fábrica com o Disco Diffusion, vamos fazer algumas alterações para a gente poder ver como que a imagem vai ser gerada, se ela seguiu o que a gente escreveu. Então aqui passando para vocês um pouco do que significa, né? Esse prompt ele tem que ser em inglês, porque é a maneira que o software compreende. Ele não vai entender se for em português ou enfim, qualquer outra língua, por enquanto. Então aqui a gente tem a ideia inicial, que é a ideia de uma linda pintura de um castelo singular rodeado por um mar tumultuoso de fogo, por Greg Rutkowski e Thomas Kinkade. Trending tendência no ArtStation. Então aqui a gente tem a ideia inicial, os detalhes,
E os artistas, a parte dos artistas, eles são basicamente modificadores. A gente poderia considerar essa etapa como filtros do, sei lá, Instagram, onde a gente consegue guiar essa imagem para um estilo específico. Thomas Kinkade, por exemplo, tem bastante característico com luz e sombra em suas obras. E aqui a gente tem Trending on ArtStation, que é basicamente guiar o sistema para que ele encontre o que está em tendência nessa galeria de arte aqui, que é como Behance, DeviantArt. E a partir do que está em tendência nessas galerias, direcionar as imagens. Aqui a gente tem uma outra definição, um prompt secundário, onde tem a definição da paleta de cores. Então a gente coloca aqui uma outra, vamos colocar aqui Orange Color Scheme. Então a gente está finalizado com essa etapa. E a última etapa que a gente vai fazer uma alteração é essa parte aqui do Diffuse, onde a gente tem o Display Rate, que nada mais é do que a frequência que a gente vai receber prévias aqui nessa página de como está ficando a nossa imagem. Então vamos pôr um número um pouco menor aqui. Então lá no Steps lá em cima que estava 250, esse Display Rate quer dizer que a cada 5 etapas a gente vai ter uma prévia de como a imagem está ficando. O NBatches é o número de imagens que vão ser geradas a partir desse texto aqui, desse prompt. Então a gente coloca 3 e vão ser geradas 3 imagens diferentes uma das outras. Minimizando aqui, a gente tem essa parte de vídeo, de animação, que o software também possibilita que a gente faça a criação, mas a gente não vai utilizar agora. A gente vai focar em imagens estáticas. Então a gente pode conectar o nosso software agora. Ele mostra aqui que está conectando. Nessa etapa ele vai pedir autorização para fazer uso do Drive, para salvar as imagens, que é essa parte aqui, quando a gente manda rodar. Então aqui ele pede autorização, ele já começa a funcionar. Então a gente pode ver aqui, ele pede autorização nessa etapa. Pode autorizar, escolhe o e-mail que você quer que seja salvo no Drive. A gente dá a permissão aqui para o software fazer as alterações. E pronto, ele já começou a rodar. A gente vê que ele está funcionando, que ele já está com a rodinha branca aqui. E essa rodinha branca quer dizer a etapa que ele se encontra. Então ele está nessa parte de setup, está rodando essa célula e ele vai assim sucessivamente, né? A gente pode minimizar aqui as células, que não tem problema nenhum. Aqui é onde vai aparecer as prévias. Então a gente pode esconder essa parte aqui do código. A gente vem aqui em esconder código. Pode clicar. E ele está aqui na parte de setup. Ele está já rodando. Ele vai fazer a instalação dos modelos no nosso Drive. Deu tudo certo. Tudo com check. Então ele já vai para essa parte que é tudo da parte do software também. Então assim que ele vai passando por outra etapa, ele vai parando de rodar aqui. Então a gente consegue visualizar se está dando tudo certo, se teve algum problema. Às vezes a gente digita alguma coisa sem querer no código, ele dá um errinho, a gente consegue saber onde que foi.
e aqui é onde ele começa a gerar a imagem. Então nessa etapa é onde começa a criação dessas imagens a partir do prompt que a gente definiu. Aqui ele já está dando a informação que está começando e está preparando os modelos para começar a gerar essa imagem. Então agora a gente já consegue ver uma prévia do que está sendo gerado. No começo aparece mesmo tudo como se fosse um ruído. E aqui a gente consegue ver que a gente definiu 250 etapas, aparece 240, porque na definição de fábrica ele pula 10 etapas. Então a gente tem a nossa imagem pronta aqui. Eu cortei o vídeo para que a gente já fosse direto para essa parte de finalização. A gente consegue ver que terminou aparecendo esse gráfico aqui, né, que tem como foi o andamento das 3 imagens e a última imagem gerada que aparece aqui. Dá para salvar ela com o botão direito, salvar imagem. Porém, aonde que estão as outras 2 imagens? É aí que entra a parte do Drive, que a gente acessa ele no drive.google.com. A gente entra nessa pasta AI, que foi criada pelo Disco Diffusion. Entra nessa pasta aqui. Aqui a gente vai ter essas 3 pastas. A gente vai acessar Images Out e a pasta que a gente escolheu o nome. Então, sempre que a gente colocar um nome de pasta diferente, ele vai estar dentro dessa pasta aqui, Images Out. Então, se a gente tivesse colocado, ao invés de teste tutorial, tivesse colocado só tutorial, ia estar aqui, teste está aqui. Se tivesse colocado qualquer outro nome, a pasta ia ser criada dentro dessa pasta aqui. Então a gente entra nessa pasta que a gente criou e aqui a gente tem as nossas imagens. Eu fiz 2 sets de imagens para poder explicar um pouco para vocês desse documento de texto que aparece aqui. Então aqui a gente tem as outras imagens que não estão ali na prévia no navegador. Aí a gente consegue ver as características do prompt que a gente escolheu, né? E esse é um documento de texto que é gerado juntamente com o set de imagens. Seja 1 ou 20 imagens, ele vai gerar para cada set esse documento de texto, onde aparecem todas as configurações que a gente definiu ali no navegador, juntamente com o prompt escolhido. Então a gente consegue ver nas imagens que tem ali a questão do castelo, né, do mar de fogo e as outras definições também, seguindo uma paleta de cores laranja. E por que é importante essas definições serem salvas? Porque às vezes a gente está lá experimentando, mudando as configurações, muda o prompt. Aí a gente está lá, já fez lá 200 imagens e a gente quer o mesmo prompt de uma imagem lá atrás que a gente fez. Então a gente consegue acessar aqui, copiar e colar e usar novamente. Beleza? Para salvar é bem tranquilo, elas estão salvas no Drive já, mas a gente para salvar no computador, a gente seleciona as imagens que a gente gostaria e botão direito fazer download. Perfeito? Feito o download das imagens, a última etapa é salvar essa configuração, esse notebook, no nosso próprio Drive. Por quê? Se a gente fechar esse navegador agora e abrir novamente pelo mesmo link, a gente vai ter todas as configurações de fábrica. Então ele não vai ter as configurações as alterações que a gente fez no prompt, as alterações que a gente fez nas outras células do aplicativo, e a gente ia ter que digitar tudo de novo. Então às vezes começa a ficar um processo meio repetitivo. Então o que a gente faz é, a gente vem aqui em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Ele vai começar a criar essa cópia e vai abrir uma nova janela com as mesmas configurações que a gente já havia inserido aqui anteriormente.
Então ele vai carregar aqui. Beleza. Ele carregou aqui agora. Então se a gente minimizar as células aqui rapidamente e vier aqui nas configurações, a gente vê que tem as configurações salvas que não são as mais de fábrica. São as configurações que a gente colocou ali no começo do vídeo. Beleza? E a gente consegue alterar esse nome para qualquer outro nome aí. A gente conecta para salvar. A gente vem aqui em Manage Sessions e a gente finaliza as outras. Então ele fechou, desconectou aqui desse outro notebook, outra versão do aplicativo. Tudo certo. Aí você vê que ele está como salvando e todas as alterações salvas. Para acessar o aplicativo com as suas configurações, que a gente chama de notebook, a gente vem aqui em Meu Drive, Colab Notebooks. Então a gente tem aqui teste. E aí, abrindo esse arquivo, a gente volta ali para as configurações todas que a gente tinha colocado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês se divirtam bastante aí criando diversas imagens com o disco Diffusion. Me marquem também para que eu possa ver o que vocês andam criando por aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem me mandar também, que a gente vai se ajudando para que cada vez mais a gente facilite o uso dessas ferramentas. Beleza? Brigadão e até a próxima. Valeu!